Bom dia, gente. Hoje a gente está dando início, né, à matéria de farmacologia. Então, a gente sempre começa pelo código de ética, né? Porque o código de ética é a nossa legislação e é ele que diz aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer, né? Os direitos dos pacientes também, porque eles também têm os direitos deles, né? Não é só nós, enfermagem, nós profissional de enfermagem, que a gente tem direito e o paciente não. O paciente ele também tem o direito de não querer tomar a medicação. E aí nós, como auxiliares, técnicos, enfermeiros, a gente tem que tentar, né, convencer esse paciente. Mas de que forma? Eu não posso chegar e obrigar, porque ninguém é obrigado a nada. Então eu tenho que contar uma historinha para ele, vamos dizer assim, né? E dizer para ele, fazer ele entender que aquela medicação vai ser boa para ele, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar aqui para vocês esse código de ética, né, que eu passei para vocês, essa legislação. Ela é uma legislação um pouquinho antiga. Por quê? Eu só tenho esse livro que fale sobre a legislação. Então, é esse livro que eu vou usar. O que que acontece? Esse código de ética aqui, número 311/2007 do COFEN, ele foi atualizado no ano de 2017 para o 564/2017. E o que que atualizou? Em termos de dizeres, não atualizou nada. Ele só mudou a posição, né, dos artigos. Então, vamos dizer assim, o artigo que fala de deveres, antes ele era separado. Então, todos os deveres, né, do profissional de enfermagem, todos os deveres do paciente. Agora não, agora tá ali tudo junto e misturado, certo? Então, o que que acontece? Vamos lá, dos princípios fundamentais. Descreve que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. Então, assim, nós profissionais de saúde, nós temos que nos comprometer, né, com a saúde do nosso paciente. Se o nosso paciente, que é uma única pessoa, por isso pessoa, tá? Está bem, a família vai estar bem. A família estando bem, a coletividade vai estar bem. Então a gente vai estar falando aqui da pessoa em si, indivíduo. Esse indivíduo ele vive dentro de uma família e essa família vive dentro de uma comunidade, coletividade, tá? Então, por exemplo, com esses casos de Covid que a gente está tendo ultimamente, se a pessoa, uma pessoa de uma casa, vamos supor, se eu contrair Covid, eu tenho que ficar em isolamento dentro da minha própria casa, eu não posso ter contato com as pessoas da minha casa. Então, as pessoas da minha casa, elas podem correr o risco de se contaminar com essa doença. Então, eu, como já contraí a doença, eu tenho que ficar em isolamento. Então, eu, por exemplo, eu vou ficar em isolamento dentro do meu quarto para as pessoas de dentro da minha casa não se contaminarem com o Covid. Se alguma pessoa de dentro da minha casa se contaminar com o Covid, o que que vai acontecer? Se ele sair na rua, por exemplo, para ir no mercado, para trabalhar, ele vai ter contato com outras pessoas e essas outras pessoas vão se contaminar. Então, isso sim, tá? É um dever da saúde, de comprometimento da enfermagem com o seu paciente, certo? O profissional de enfermagem atua na promoção, então ele vai promover a saúde para esses pacientes. Prevenção, sempre a gente tem que estar dizendo para o paciente como que ele vai, né, se prevenir de algumas doenças. Quando ele está acometido com a doença, a gente vai dizer para ele como que a gente vai, como que ele vai se recuperar, qual é o tratamento correto que ele tem que fazer e tudo mais, né? E também autonomia. A gente, quando um paciente ele está internado, a gente tem que entender que ele precisa se recuperar. E eu, como enfermagem, eu tenho que ensinar esse paciente a se recuperar
não vou dizer sozinho, mas eu tenho que ensinar ele a ser independente, porque uma hora ele vai sair dali. Eu não vou estar mais ali para dar o remédio na hora correta, para eu dar o tratamento na hora correta. Então, eu tenho que ir ensinando esse paciente aos poucos, tá? Aí vem os artigos, né? O artigo 10º ele diz que o profissional deve recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. Então, assim, se eu não me sinto seguro ou eu não sei a técnica para mim fazer determinada medicação, eu não vou fazer, porque aquele paciente ele está correndo risco. Eu tô ali para expor esse paciente a risco? Não. Então eu tenho que fazer o quê? Eu posso me negar. Se eu não me sentir segura, eu vou falar não, eu não vou fazer e acabou, tá? Depois a gente tem as responsabilidades e deveres. No artigo 12º, ele diz assim: assegurar a pessoa, a família, a coletividade, assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Ou seja, eu não posso, se eu não sei, né, eu não vou fazer, porque eu vou estar colocando aquele paciente em risco, né? Se eu sei, eu não posso virar as minhas costas e dizer eu não vou fazer, tá? E se eu não tenho conhecimento técnico científico para isso, eu também não vou fazer. Então, assim, eu tenho que ter consciência daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, tá? O artigo 13º, ele diz avaliar criteriosamente a sua competência técnica científica, ética e legal, somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. O que é outrem? Eu estou falando do meu paciente. Então, assim, eu tenho que avaliar, me autoavaliar se eu tenho técnica para isso, se eu tenho ética para isso, porque a ética, eu não posso, por exemplo, pegar um paciente, vou fazer uma intramuscular no paciente e falar para ele assim: abaixa a sua calça, por exemplo, né? E aí ele abaixa um pouquinho porque o paciente ele tem medo, ele não sabe o que você vai fazer com ele. Ele tem ideia do que é, mas ele fica com medo. Então ele vai abaixa um pouquinho. Você vai, por exemplo, e abaixa a calça dele com tudo. Eu posso, isso é bom? Isso é falta de ética, eu não posso fazer isso, né? Então eu tenho que me autoavaliar daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. O artigo 14º, ele diz: aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício à pessoa, à família e coletividade do desenvolvimento da profissão. Então, assim, a enfermagem, nós enfermagem, a gente sempre tem que estar estudando, a gente sempre tem que estar tendo conhecimentos. Por exemplo, se eu tenho medo de fazer uma EV, então eu vou estudar sobre aquilo para eu poder fazer, porque eu não posso fazer de qualquer jeito. O paciente corre risco. Quando eu faço qualquer procedimento de maneira errada ou de maneira que vai causar algum prejuízo para aquele paciente, ele está correndo risco e eu não posso. Então eu tenho que sempre estar estudando, sempre estar colocando os meus pensamentos, as minhas ideias atualizadas, né, para que tudo ocorra bem, né? Sempre estar me atualizando. O artigo 25º, registrar no prontuário, não, desculpa, o 21º, né, proteger a pessoa, a família e coletividade sobre danos decorrência de imperícia, negligência e imprudência, por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Então, o que isso quer dizer? Eu, como membro da equipe de saúde, eu não posso fazer com que esse paciente tenha danos em seu tratamento. Então, eu tenho que fazer tudo de uma maneira muito correta, né? Porque tudo isso aqui que a gente tá falando, gente, é legislação. Legislação é lei, então eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, tá? Então eu tenho que livrar, proteger a pessoa de qualquer dano contra a vida dela, certo? Aí sim, agora, artigo 25º, ele diz: registrar no prontuário do paciente informações inerentes
indispensáveis ao processo de cuidado. Então, tudo que for feito com esse paciente, eu tenho que registrar no prontuário dele, absolutamente tudo, tá? Aí das proibições, o artigo 30º ele diz: administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. Então, eu não posso jamais, se eu não conheço a medicação, eu não faço, porque isso vai causar um dano para o paciente. Eu não sei se ele tem alergia, eu não sei como o organismo dele vai reagir. Então, eu preciso, tá? Não fazer se eu não conhecer. Então, não é problema nenhum. Eu não conheço, eu não vou fazer. Não me sinto seguro para isso. Não é crime nenhum, tá? O 31º, escrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto em casos previstos na legislação vigente em situação de emergência. Então, se eu não conheço, se eu não sei, né, eu vou